Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre adoção. Estamos contando com a participação da Sandra Cristina dos Santos, mãe de 3 filhos adotivos, psicóloga e presidente do grupo Alegria A. Além de contarmos também com a presença da também psicóloga Fernanda Silva, mãe de 2 filhos adotivos. Bom, Sandra, Fernanda, a gente conversou um pouco de diversos aspectos nesse primeiro bloco. No segundo bloco, gostaria de começar falando um pouquinho sobre adaptação. Como que os pais adotivos podem gerir esse processo de adaptação, até porque a gente sabe que, infelizmente, existe também o risco de a criança não se adaptar, os pais talvez não se adaptarem com relação às peculiaridades, às particularidades da criança. O que vocês podem dizer, trabalhar, como no sentido de serem psicólogas, dizer um pouco sobre experiências que já tiveram? O que pode ser dito com relação a esse processo que é tão importante de adaptação nesse tema da adoção? Sim. João, em primeiro lugar, eu falo por mim também, porque antes até de eu ter o grupo, eu também eu fui mãe por adoção. Então, a nossa expectativa é grande. Então, nós temos a expectativa daquela criança chegar, aquela criança se adaptar, aquela criança ir para a escola, ser feliz na escola, querer ir para a escola, aquela criança querer tomar banho, escovar os dentes, mas não é nada disso que acontece. Acontece tudo inverso a isso. Tá? A criança não quer tomar banho, a criança não gosta de ir para a escola, a criança não obedece, a criança vem com demandas que você não esperava que ela viesse. Por quê? Nós, pretendentes à adoção, nós temos a idealização, a gente idealiza a adoção. A gente faz fantasia. A gente fantasia uma adoção, E a gente espera mais do que chega para nós. Então, tanto eu como a Fernanda, como psicólogas, a gente sabe que a adaptação, aí nesse caso nós temos que ser adultos, Nesse caso, nós temos que ser adultos da história. Por quê? Porque essa criança, como no início eu falei, essa criança passa por diversas demandas. Essas crianças, elas são negligenciadas, elas são abandonadas, são crianças que vivem na rua, são crianças que não têm motivação escolar. Às vezes, tem crianças que vão para a escola apenas com 9, 10, 11 anos, que foi no caso do meu, que foi para a escola com 9 anos. Então, essa criança chega na escola com 9 anos, ela não quer ficar sentada numa sala de aula ouvindo um professor falando. Uma porque ela não sabe nada, não foi motivada a isso, Então, aquela criança não quer ficar lá. Então, ela chega para nós totalmente desse jeito. Então, nós, como profissionais, como adultos e como pais da história daquela criança, nós temos que estar disponíveis. Eu sempre falo nos grupos de apoio à adoção que nós nunca estamos preparados, tanto os pais biológicos quanto os pais adotivos, porque cada dia é uma história diferente que vai acontecer. Só que nós temos que estar disponíveis para enfrentar os problemas que aquelas crianças vão trazer para nós. Então, para você fazer uma adaptação de uma criança que vem pelas vias da adoção, é em torno de 2 anos. Estou correto, Fernanda? Certíssima. Posso falar que esse meu primeiro ano é um ano muito desafiador. Entendeu? Então, elas trazem desafios, essas crianças testam o tempo todo. O tempo todo. Sabe, eu vou fazer isso, eu quero ver se ela me ama de verdade, se ela gosta de mim, se eles vão... Coisa de teste. É teste mesmo, João. Algo desafiador até, você acha? Totalmente desafiador. Então, nessa hora, você tem que realmente ser o adulto da história. Porque senão, se você não está disponível, eu não falo preparado, porque preparado a gente nunca está, mas se você não estiver disponível para enfrentar aquele problema, você não fica com aquela criança, você acaba devolvendo. E aí, Fernanda, até para também trazer um pouquinho da sua opinião com relação a isso, tendo também supervisionado, muitas situações que eu imagino tenham tocado nesse assunto, nesse tema, quais seriam as práticas que você geralmente aconselha aos pais nesse período? Ter realmente muita paciência, utilizar uma outra atitude para que a criança entenda que você pode não ser o pai biológico, mas ali é o responsável da situação, quem manda, poderíamos dizer. Como que funciona isso para você? Quando a gente fala desse período de adaptação, a gente trabalha muito essa questão de conhecer essa criança, essa abertura para que você possa não esperar, e sim ver o que te chega para que você
possa lidar com aquilo depois, né? Qualquer situação antes desta, né, traz um despreparo e vai trazer uma frustração concreta para ambos, né? Então, aquela criança, ela nasce ali, como nascem os pais também, como na questão biológica, ninguém tem um modelinho, ninguém tem um manual para lidar com isso, né? Então, neste primeiro ano, especialmente, é deixar essa criança se mostrar, é deixar com que ela aconteça ali com todas as birras, palavrões, gestos que você não esperava para a sua vida, que como institucionalizada, as casas, lares, eles fazem o possível, mas são crianças que vivem com crianças ali, como a Sandra fala, outras demandas já desse nascer, desse primeiro nascer. Então, elas nos trazem, assim, o sofrimento delas mostrado de diferentes maneiras. E quais são as estratégias? Essa escuta atenciosa, esse acolhimento sem uma exigência, né? E principalmente entendendo porque se nasceu ali seu filho é seu filho. E não há o que aconteça ali que ele te traga para que torne aquilo diferente. Então, você sempre precisa olhar, aquela criança é meu filho. O que eu vou fazer em relação ao que esse meu filho me traz, atendido pela psicologia, a gente tem diferentes oportunidades de enfrentamento. Palavras melhores, a derrubada das crenças limitantes que a gente vem em toda uma vida, né? Essa estrutura amorosa desse teste acontecer e a gente mostrar que não existe teste para provar o meu amor, é amor e pronto e acabou, né? Então, a gente desenvolve uma série de estratégias muito voltadas a cada casal ou a cada criança, porque aí tem uma intimidade acontecendo. Existem crianças que levam muito mais para um lado, né? A minha menina, por exemplo, ela me desafia muito mais no lado mais brincalhona, palhaça, desbravada, do que uma criança que tem alguma limitação, alguma questão que ela me coloca em xeque pela liberdade que ela tem na vida. Já meu outro filho me coloca em xeque pela pouca liberdade que ele tem, pela timidez, pelo medo. Então, cada criança ou cada pai vai trazer uma necessidade estratégica, mas todos eles são acolhidos e abordados por estratégias que são muito positivas e que dão certo. Por isso, a ajuda tem que estar sempre lado a lado, nesse primeiro e segundo ano de adaptação, importantíssimo que a gente tenha os recursos, né? E contar com os de fora. Psicopedagogo, fono, né? O auxílio de estar numa escolinha ou ter uma interação com outras crianças, o próprio grupo de adoção que as crianças ficam lá e se veem crianças como as outras, trazê-las para o nosso mundo, né? Mas tem uma infinidade, João, e possíveis para todos, ninguém fica de fora perante esse tempo, né? Que a gente pode dizer que passa, como para todo pai que nasce ali com recém-nascido, que passa aqueles 3 meses sufocantes, delirantes ali, passa, para nós também passa, né, Sandra? É bem importante frisar isso, porque a gente às vezes, né, você estava até citando, né, é importante, o primeiro passo, na verdade, antes até de entrar com documentação e tudo mais, é a sua certeza, né, a certeza pessoal que você quer, consciência, né? E entra também durante o processo de atendimento psicológico e o pós, que é o que você está falando, né? 1, 2 anos, 3 anos podem, né, ser bem assim desafiadores, né, complicados em alguns aspectos, mas que juntos, né, com um atendimento especializado, né, tudo pode ser atenuado, né, com relação aos problemas, as coisas vão se acertando, né, e realmente o pai conhece o filho também conhece o novo pai, a nova mãe, e as coisas vão caminhando. Queria abordar um outro aspecto com vocês. A gente estava até conversando um pouquinho no intervalo, né, com relação à CNN. Eu cheguei a ler uma matéria de março que tratava, né, sobre alguns dados com relação à adoção no Brasil. E no caso da matéria, né, de março, é bom frisar isso, né, pode ser que ela tenha se alterado um pouquinho mais, um pouquinho menos. O Brasil tinha cerca de 3.750 crianças disponíveis para adoção, isso no país todo. E cerca de 70% eram crianças, né, ou adolescentes acima dos 8 anos de idade. Okay. Só que você tinha até falado também que muitos pais, muitos pretendentes à adoção querem, né, desejam crianças de 0 a 5 anos. Como fomentar, como mudar essa mentalidade desses pretendentes para olhar com mais carinho para esse público um pouco mais velho? João, esse é o trabalho do grupo de apoio à adoção, né? Eu costumo dizer no grupo que todas as crianças maiores de 8 anos
tem que ter a oportunidade de terem uma família, porque eles também sonham em ter um quarto, ter uma mãe, ter um pai, ter um tio, uma avó, os primos. Eles também sonham muito com isso, né? Então, o meu trabalho, não só o meu, como do Grupo de Apoio à Adoção, é conscientizar esses futuros pretendentes, que são essas crianças que se encontram lá em busca de uma família, né? Porque, só que lá no grupo, eu não chego e falo assim, olha, Fernanda, você vai levar 10 anos, tá? Para o seu bebê chegar. Se eu fosse você, eu adotaria uma criança mais velha. Não é isso que a gente faz. A gente faz a conscientização para aqueles membros que estão chegando lá, né? E para aqueles que já se encontram na fila para adoção, que se elas quiserem ter a oportunidade de dar um amor, uma família para uma criança maior, ela vai ser tão mãe quanto adotar um bebê, né? Agora, João, a gente sabe que essas crianças maiores, elas têm dificuldades, porque tem muitos pretendentes que pensam assim, eu vou levar uma criança de 12 anos para minha casa, não sei como viveu, né? Eu não sei o que vai acontecer, são crianças que de repente já roubaram, já assaltaram, já fizeram tantas coisas na vida, vou trazer tudo isso para minha casa, né? Então, assim, tem muitos pretendentes que têm medo, né? Tem medo, mas é aquilo que eu falo também. Nós, como grupo de apoio à adoção, nós também temos que respeitar o perfil dos pretendentes, porque eu acho que cada um também tem o seu limite, né? Que nem, por exemplo, eu adotei um menino de 12 anos, né? Fui corajosa? Não sei se eu fui corajosa, mas eu adotei um menino de 12 anos. Me deu problema? Muitos problemas, não foram poucos, né? Muitos problemas. Mas eu quis adotar um menino de 12 anos, eu fiz o que eu pude, o que eu devia de fazer como mãe, né? E é aquilo, João, eu acho que cada um assim tem que respeitar o seu limite. Se eu não tenho condições de adotar uma criança maior de 7 anos, eu tenho que respeitar o meu limite, porque lá tem muitos pretendentes que espera e o filho vai chegar do mesmo jeito. O filho vai chegar. Eu não posso dizer que vai chegar daqui a um ano como um menino de 12 anos, mas daqui a 10 anos, 11 anos, se aquele pretendente tiver a disponibilidade de esperar, o filho vai chegar, né? Então, assim, João, depende muito do querer, depende muito do aprendizado da pessoa, porque tem muitos casais que chegam lá no grupo com pretensão de criança de 5 anos e que muda o perfil, porque ela vê que tem a possibilidade de adotar uma criança mais velha, né? Então, a conscientização é o trabalho que o grupo faz, de conscientizar que aquele pai, aquela mãe tem toda a condição, mas desde que respeite o seu próprio limite. E aí vale lembrar, né, João, que assim, os filhos que estão lá aguardando por essa família são os filhos de 8 anos acima. Né? Então, se você de repente conhecer a realidade, qual é a realidade de uma criança de 8 anos? A criança, ela não tem essa... Ela é criança, né? Pelos moldes, a cultura onde ela está, o comportamento que ela tem, está ligado ao ambiente que ela vivia antes. Então, o grande desafio da adoção tardia, que é como a gente chama, é a gente entrar em contato com aquilo. Aquele serzinho de 8 anos ou 12 já foi criança, existe uma criança ali dentro. Ainda precisa, meu filho tem 8 anos, ainda precisa de colo, minha filha tem 7 anos, já precisou de chupeta. A gente faz uma série de estratégias para trazer essa criança sofrida para chegar, né? Então, assim, e na adolescência vai chegar. Eu fui adolescente e dei muito trabalho, né? E como outros já deram também. Então, às vezes eu sinto como profissional e mãe nessa área, ligada, envolvida, ativa, que a gente continua ainda, o ser humano continua ainda fantasiando coisas que nem ele mesmo ofereceu na vida, né? Então, nosso maior trabalho hoje é essa quebra de paradigma, no sentido de que, assim, mas quem é que você está escolhendo? Que tipo de pessoa? Que é um filho, então, filho vai ter idades, vai ter fases, eu tive, você teve, por que o seu que chegar não? E um ponto também que eu gostaria de trazer, a adoção não é uma caridade.
Adoção não... Então, esse filho que está lá esperando você, ele não vai olhar para o seu rostinho e falar: então, papai, agora eu sou um filho perfeito, porque eu preciso muito de você, meu pai. Obrigada, não, né? Obrigada. Né? Não, ele vai ser filho. Meramente filho, né? Pelas vias do ambiente, o que viveu, ele vai trazer algumas demandas. Se você tiver um pouquinho de aprofundamento e principalmente, realmente no seu coração, a maternidade, a paternidade estiver ali, a sua família, o seu lar, você vai vivenciar de uma maneira a romper. Às vezes você não acerta de primeira, não acerta de segunda, mas o simples fato das tentativas e dessa dedicação a essa criança já traz uma outra criança para você a cada dia, né? Então, a Sandra falou de coragem. Eu gosto da palavra coragem. Eu acho que ser pai, ser mãe nos tempos de hoje, não importa qual via, é um ato de muita coragem. Né? Concordo com você. E acaba sendo importante isso que você falou, né? Tipo assim, a criança que é um pouco mais velha, né? Já vem com algum histórico, né? Vem com um know-how, é normal. Sim. E aí, é você se propor, né? Tipo assim, você até comentou, né? Talvez o tempo de espera seja menor, você quer se propor a isso? Você quer tentar? Né? E acaba sendo também uma via interessante, né? E até porque é a maioria das crianças, né, que se encontram hoje aptas à adoção. Então, né? Acaba sendo a realidade, né? No fim das contas, né? Bom, gostaria só de que você me explicasse um pouquinho. Você até citou já, Sandra, sobre o Alegria A. Só para frisar, onde fica o Alegria A aqui em Jacareí? Caso alguém tenha interesse, né, em se orientar melhor, conhecer o trabalho, pode frisar um pouquinho só onde se encontra o espaço, algum telefone, por favor? Sim. O Alegria A se encontra no bairro Jardim do Vale, na Avenida Suzana de Castro Ramos, número 731. Né? O telefone de contato pode ser o meu, é o 12 99722 8274. Repetindo, 12 99722 8274. Meu telefone fica ligado 24 horas por dia, viu, João? Pode me ligar a qualquer hora que eu atendo com o maior prazer. É porque as demandas realmente, né, um grupo de apoio, né, realmente imagino que sejam bem grandes. Exatamente, João, é bem isso. E assim, gostaria de ouvir de vocês duas, né, por todo o tempo de trabalho dedicado, né, em prol da adoção, gostaria que, para a gente já caminhando para o final do programa, você pudesse, Sandra, e depois você, Fernanda, dizer algo com relação à adoção. Como vocês esperam que isso, né, esse tema seja trabalhado daqui a alguns anos, e também, se puder, dar algum conselho a quem talvez possa assistir e tenha interesse em adotar. O que você diria para essa pessoa? Tá. O meu sonho, o meu desejo é de um dia não ter mais nenhuma criança em instituição. O meu desejo é um dia todas essas crianças, tanto bebês quanto crianças maiores, terem uma família. E é o nosso desejo como grupo de apoio à adoção, como profissional, como mãe por adoção, um dia isso se concretizar, né? Então, a gente precisa de muito envolvimento, não só de grupos de apoio à adoção, como áreas técnicas, como profissionais, como promotores, como juízes, que também cuidam, né, de tudo isso, da vara da infância, para que realmente busquemos, né, famílias para essas crianças, né? E qual que é a outra pergunta, João? Desculpa. Gostaria que você pudesse deixar algum recado para quem tem interesse em adotar uma criança. E quem tiver interesse em adotar, não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha, né? Porque é uma família. O importante é você formar a sua família que você tanto almeja. O modo como vai ser feito, isso é de menos, né? Porque quando essas crianças chegam, eles são realmente os nossos filhos. Por mais problemas ou por menos problemas que eles nos tragam, são os nossos filhos que tanto um dia nós desejamos. Excelente.
para você, Fernanda? Bom, eu vou pegar o gancho da Sandra de falar dessa alegria, né? Como eu disse, há menos alegria, né? Há um pouco mais de um ano eu vivo esta alegria da formação da família, né? E o meu realmente recado a quem tem dúvidas, que procure, né? Ler, ou que procure alguma instituição que possa abordar, porque sem dúvida alguma, se a gente quer algo na nossa vida, existem recursos para a gente conquistar, né? Que a gente não esbarre em recursos que são negados. Existem outros, né? E a via da adoção realmente traz uma grata surpresa quando a gente descobre que sim, esses filhos são filhos, formam uma família, traz essa alegria, inaugura esse amor e que é muito bom chegar nesse lugar, né? Então eu espero que quem tenha isso no coração, aí essa luzinha acesa, que a gente possa sempre estar levando essa oportunidade de conhecer, de falar um pouco mais, como trouxemos agora, para que toque ali naquela pessoa e que ela busque, porque temos filhos aguardando por essas mães, por esses pais. E isso não vai terminar como um sonho da Sandra, porque eu acredito que seja um contínuo mesmo. A vida, a história do mundo traz esse ciclo, né? Saem 2 crianças que vão para sua família, chegam mais 2. É inevitável, né? Temos que ser racional, muitas coisas ainda acontecem por aí. Porém, se essa demanda, como a Sandra falou, for melhor atendida, talvez eles fiquem menos, talvez eles tenham, e muito mais famílias como a minha aconteça e torne uma família maior ainda e feliz, que é a família da adoção, né, que a gente tem. Bom, Sandra, Fernanda, muito obrigado pela presença de vocês duas aqui. Foi uma conversa bem interessante, eu acho que bem informativa também para quem tem interesse, né, com relação a esse tema, né, sobre a adoção. E parabéns pelo projeto que vocês fazem parte aqui em Jacareí. Espero que as pessoas possam, né, conhecer melhor, né, e até desmistificar muitas coisas, né, com relação até à burocracia, a dificuldade. Acho que às vezes é um assunto tão burocrático, tão jurídico, e pelo menos existem pessoas aqui em Jacareí que podem trazer uma luz, né, com relação a esse tema, para facilitar as coisas, para explicar, para trazer a comunidade um pouco mais próximo do tema da adoção. Exato. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, João. Nós que agradecemos de todo o coração, mais uma vez, pela oportunidade. E a gente se coloca à disposição. Muito obrigado. Bom, agradeço a participação de nossas convidadas. Lembrando que você pode fazer sugestões de temas e também reassistir as nossas entrevistas nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.